Muito boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Chegamos no nosso segundo dia da saga. Boa noite, queridos. Graça e paz para todo mundo. Que alegria revê-los aqui nesse segundo dia da saga, hein? Bora viver recomeço. Uma alegria estar com vocês. Que Deus abençoe. Espero que hoje é feriado, né, em São Paulo, dia 7. São Paulo nada, feriado no Brasil, dia 7 de setembro. E muito bom a gente estar aqui na nossa saga do recomeço. Quero muito poder dividir algo especial com você. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente na última quarta-feira. Foi muito especial. A repercussão foi muito grande. Muitas pessoas mandando testemunhos do que Deus começou a fazer, de confrontos, e é exatamente isso que acontece. A palavra de Deus, ela mexe com a gente. A palavra de Deus, ela gera coisas maravilhosas. Por quê? A semente, ela cresce no escuro, ela cresce no oculto. Então a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, a gente, mas ela começa a brotar algo dentro de nós que não tem muita explicação, não tem precedentes, tá bom? Nós vamos orar já para começar. Hoje é o segundo dia da saga, terminamos a saga do recomeço quarta-feira, mas eu vou deixar aí um minutinho para você mandar aviãozinho, chamando pessoas que precisam estar aqui hoje. Hoje vai ser muito forte, a gente eu vou pegar mais leve, porque eu me empolguei na última live. Eu moro em apartamento e glória a Deus que os vizinhos não chamaram a polícia aqui, que eu já falei aqui, se eu começar, Deus precisando chegar, não vou me segurar não, tá bom? Mas manda aviãozinho para todo mundo, já nós vamos começar. Vou destrinchar hoje o segundo tema da nossa saga, tá? Repetindo, não tô aqui para ganhar seguidor, não tô aqui porque quero like, não tô aqui porque tô atrás de fama, eu tô aqui para dividir uma missão que Deus colocou no meu coração, que é inspirar você a sair dessa vida cheia de nhaca, essa vida depressiva, que você se vitimiza, para viver um tempo novo com Deus. Essa é a minha motivação, mergulhar em águas profundas e a libertação pelo Evangelho. Eu não creio numa libertação plena que não venha do Evangelho, da palavra de Deus. Esses eis que te digo, de corredor de igreja, né? Eu ouço tudo. Tá na Bíblia, eu sigo. Não tá na Bíblia, eu rejeito. A minha maior profecia é o cânon sagrado, a palavra de Deus. Então, eu não vou aqui, repetindo isso, talvez tenha alguém que está aqui a primeira vez, eu não vou aqui ficar compartilhando com você teoria positivista, não vou ficar aqui compartilhando filosofia, é Bíblia. Tudo que eu for falar para você aqui, ou eu vou ler um texto, ou eu vou citar um personagem bíblico, porque eu não creio numa mudança de vida que a palavra de Deus não faça parte. Muitas pessoas falam sempre mais do mesmo porque só conhecem um texto bíblico. Eu tenho procurado mergulhar nas escrituras. O que eu vou ministrar para vocês aqui hoje, não peguei no Google não, eu fui escrever, eu fui estudar, eu fui adaptar, fui trazer aqui algo para vocês, para que seja a palavra de Deus para a vida de vocês. Eu vou orar, depois eu vou desativar os comentários para eu poder destrinchar. Pega papel, pega caneta, que vai ser uma grande bênção. Vai mandando aí direct para mim, para a gente chamar pessoas para estar com a gente aqui, tá? Meu Deus, meu Pai, nós iniciamos esse segundo dia de live. Deus, não é só um movimento, não é só um capricho. O Senhor colocou essa missão no meu coração. Tudo que eu tenho, Pai, é a internet. Tudo que eu tenho agora é esse canal. E que esse canal, meu Deus, se manifeste a Tua glória. Que o Senhor use esse tempo para gerar milagres. Pessoas que estão prostradas, abatidas. Pessoas que estão, meu Deus, totalmente fora da sua vida com Deus, pessoas que estão frustradas, ó Pai, prostradas mesmo, que a Tua presença os alcance e que haja vida, libertação, em nome de Jesus, amém. Vai mandando aviãozinho aí, eu vou desativar os comentários para ficar um pouco mais tranquilo aqui. Muito bom. Gente, fizeram a lição de casa? Lembram da lição de casa, da primeira? Se você está aqui a primeira vez, assista depois a primeira live de quarta-feira passada. Vocês tinham 3 lições de casa. A primeira delas era fazer orações, chorando e pedindo a Deus aquilo que vocês querem de volta, aquilo que vocês
vão desejar restituir, reconstruir. Não é virar a página, reconstruir. Eu espero que vocês tenham feito. Se não fizeram, façam. É muito importante que a minha fé esteja conectada àquilo que eu vou brigar. Se você não tiver amor pelo que deseja, você não tem energia. Então você tem que começar a olhar não para o teu sentimento, como eu disse na última live, não para a tua dor, parar de ficar nas tuas orações exaltando o estado de espírito que você está, o quanto você se sente traído, injustiçado. Isso não muda a vida. Mas é nas orações declarar abertamente que você não está bem resolvido, que você quer voltar a lutar por aquilo que você deseja. Isso é muito importante, tem que orar por isso. A segunda coisa é entender que todos nós temos uma falha de caráter. Todos nós temos um furo na armadura, uma área que é vulnerável e que eu não posso moscar. Eu tenho que estar sempre de olho nela, porque é ali que o diabo atira. Você tem que saber qual é a sua área de fragilidade. Alguns têm fragilidade no dinheiro, outros têm fragilidade em condutas morais, outros têm fragilidade em falar da vida dos outros. Enfim, ninguém é mais santo que ninguém aqui, ninguém é perfeito, mas eu preciso saber quais são minhas fragilidades. É sair um pouco da janela, é parar de cuidar da vida dos outros para ir para o espelho e fazer o raio-x da minha vida para saber de fato quem eu sou e o que eu carrego. Tá? Então isso é muito importante, eu preciso saber quais são minhas falhas de caráter. E por fim, eu tinha pedido a vocês que durante esse período de quarta passada até agora, buscassem concentrar em canções de adoração, canções que exaltem a Deus pelo que Ele é. E hoje nós vamos dar sequência a isso. Eu quero ler um texto bíblico, tá? Hoje eu vou falar muito sobre o livro bíblico que mais cita sobre reconstruir, recomeçar, enfim, que é o livro de Neemias. Mas tem um texto que é pouco pregado, e esse texto fala muito comigo. Está lá no capítulo 6 de Neemias, versículo 2, diz assim: e Sambalat e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes, olha a insistência, a mesma mensagem, e em todas elas eu dei a mesma resposta. A primeira coisa que você vai aprender hoje: você precisa ter discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de entender o que está acontecendo. Eu já vi muita gente dando glória a Deus porque o diabo está fazendo e dando misericórdia para aquilo que Deus faz. Deus te deu uma cabeça para você pensar. Você tem que ter discernimento. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? A gente tem que entender o que está acontecendo. Não dá para se fazer de sonso para viver. Então é sentar e o que está acontecendo? Eu tenho que discernir, é de Deus? Eu tenho que discernir, é uma tentação ou é uma aprovação? Nunca confunda tentação com provação. Deus não tenta o homem, Deus prova o homem. A provação, ela tem sabor amargo. A tentação tem sabor doce. A provação começa difícil e termina com honra. A tentação começa com honra e termina com difícil. A tentação, ela mexe com a sua estrutura, mas arranca a tua força. A provação, ela mexe com a sua estrutura, mas ela te dá a força. A tentação vem do diabo, a provação vem de Deus. Ok? Veja Sansão, foi tentado, perdeu tudo, morreu na miséria. Deus, na última oração dele, já cego, amarrado no pretório, ele orou e Deus deu o último lance de força, ele derrubou as estruturas de onde estava preso e ele morreu ali. Veja Jó foi provado, perdeu filho, mulher, enfim, e ele passou pela provação, e a Bíblia diz que ele conheceu Deus de um jeito diferente, e tudo que ele perdeu, Deus o restituiu, inclusive as dores emocionais. Então eu preciso, primeira coisa, não adianta eu querer reconstruir minha vida, recomeçar minha vida sem ter discernimento do que Deus está fazendo e do que o diabo está fazendo. Aí você fala, pô pastor, que curso eu faço? Você não tem que fazer curso nenhum. Deus te deu uma alma.
A Bíblia diz, João diz que a unção de Deus nos ensinará todas as coisas. Então é hora da gente parar de ser tonto, é hora da gente parar de ser sonso, parar de ficar fazendo cara de paisagem. A gente sabe o que está acontecendo. A Bíblia nos diz que as obras do Espírito são discernidas no Espírito e as obras da carne na carne. Ou seja, pode fazer o que Paulo falou. Paulo diz o seguinte: o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Então, como saber se vem de Deus? Primeiro, da paz. Tudo que vem de Deus produz paz. Você pode até ter medo, mas você tem paz no meio do medo. É meio louco, mas tem. Então, tenha discernimento. Para onde isso vai chegar? Aonde isso vai ir? Está fortalecendo minha fé? Está matando minha oração? Depois que eu encontrei essa pessoa, depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa, depois que eu comecei a tocar nesse assunto, isso aqui está me enfraquecendo. Isso tá, porque a aprovação, ela machuca, mas ela não toca no espírito. A aprovação, ela tira o dinheiro de você, mas ela não toca no teu espírito. A aprovação, ela pode tirar recursos, familiares, amigos, mas a aprovação, ela fortalece o teu espírito. Toda pessoa que é provada, ela pode chorar, ela pode sofrer, ela pode entrar em colapso emocional, mas dentro dela a aprovação brota uma compensação, ela é fortalecida. A tentação não. A tentação, ela traz um prazer, mas ela mata. Ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, para de ter uma sensibilidade espiritual, começa um crítico, tudo critica. Então, você precisa ter inteligência para saber se você está sendo provado ou está sendo tentado. Tá? Por quê? Por que isso? Então, discernimento. Quem está anotando aí, primeira coisa, eu preciso buscar discernimento. Eu preciso olhar para a minha vida e dizer, isso aqui é Deus que está provando. Isso aqui é o diabo. E como que eu sei? Olha os frutos. Eu preciso ver, o fruto da tentação é muito diferente do fruto da aprovação. Tá? Por quê? Existe uma diferença entre estar disponível e estar ocupado. O fato de você pode trabalhar o dia inteiro e ainda assim estar disponível. A ocupação e a disponibilidade não diz respeito a trabalho físico, mas diz respeito à minha cabeça, à minha mente. Eu posso trabalhar 3 turnos por dia no hospital, eu posso fazer hora extra e ainda assim estar disponível. E tem hora que eu tenho que fazer como Neemias, apontar o dedo na cara do diabo e dizer, não fale comigo, não olhe na minha cara, Satanás, porque eu estou ocupado, eu estou num grande projeto. A Bíblia diz que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Sanbalat e Gessem mandaram cartas para Neemias. Você pode descer e conversar com a gente? Você pode descer desse projeto que você está fazendo aí e bater um papo com a gente? Na carta não tinha maldade. Na carta tinha um convite amigável. Mas como é que Neemias entendeu que não era hora de descer? Porque ele sabia que a prioridade para Deus era reconstruir os muros e não tomar café com Sanbalat e Gessem. Você tem que saber, ter discernimento para entender que você tem que estar tão ocupado, porque não dá tempo para fazer o que eu quero e fazer o que importa. E você não tem energia, anota isso quem está anotando. Você não tem energia suficiente para alimentar o teu momento e alimentar o teu propósito. Muitas vezes você vai ter que escolher se a energia que você tem vai alimentar o lugar para onde você está indo ou trazer conforto para o lugar que você está hoje. Quando Sanbalat e Gessem eles mandaram 4 cartas para Neemias descer. E Neemias responde todas elas. Por que parar essa grande obra para ir falar com você? Por que parar essa grande obra para ir encontrar com você? Eu não posso parar, eu estou num grande projeto. O texto bíblico diz, Neemias 6, do 2 ao 4. Neemias responde para Sanbalat e Gessem. Por que parar essa grande obra? Eu estou num grande projeto. Então, você tem que avaliar se você está disponível, você está ocupado. Você atende o WhatsApp de todo mundo? Quem faz a sua agenda? Você quer recomeçar a sua vida? E você está disponível para tudo? Qualquer um que te manda um WhatsApp, vamos amiga, vamos amigo, você vai? Se você quer reconstruir tua vida, você tem que ter a capacidade de estar ocupado em algo. E para estar ocupado em algo, você tem que dizer não para outras coisas. Não dá para gastar energia em tudo.
Mas pastor, não importa, você tem que ter energia. O que você quer construir? Teu casamento? Você vai ter que focar nisso. O que você quer reconstruir? Teu ministério? Você quer reconstruir tua profissão? Se você está num grande projeto, você não pode desperdiçar energia dizendo sim para coisas que não são importantes, para coisas que são insignificantes. É por isso que Neemias diz para Sanbalat e Gésem: eu não vou descer para falar com vocês, porque eu estou numa grande obra. Eu não vou descer. Eu não posso descer. Vai chamando pessoas, porque vai ficar feio o negócio aqui. Eu vou ensinar você a aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Na Bíblia existem pelo menos 60% mais não do que sim. Não ache que o teu Deus é um Deus de sim, não. O teu Deus é um Deus de não. Porque o não protege. A Bíblia nos aconselha a não emprestar dinheiro. A Bíblia aconselha a não ser fiador. A Bíblia nos aconselha a não estar com o escarnecedor, a não estar com o ímpio, a não estar no caminho do pecador. A Bíblia me ensina a não me perverter dos costumes. A Bíblia não é um livro de sim. A Bíblia é um livro de não. Vai para o céu quem aprendeu a dizer não. Jesus disse que aquele que é meu amigo é inimigo de alguém. Aquele que não ajunta comigo, espalha. E aquele que não é por mim, é contra mim. Ou seja, é o tudo ou nada. Mas Senhor Jesus, eu tenho que enterrar meu pai. Você sabe que na tradição judaica, quando Jesus chamou as pessoas para segui-lo, e ele cita esses dois exemplos, ele fala, olha, deixa eu vender minhas coisas. Não, ele fala, olha, quem põe a mão no arado não olha para trás. Aí vem um camarada que fala o seguinte: mas Jesus, deixa primeiro eu enterrar meu pai. O que ele estava falando? Na tradição judaica, o filho primogênito não poderia sair de casa antes do pai falecer. Não poderia. Então o que ele fala para Jesus? Deixa eu continuar vivendo. Quando meu pai falecer, quando minha vida estrutural, quando eu cumprir as regras judaicas, eu vou. E Jesus fala, não, eu quero quem foca. Eu quero quem vai largar tudo. E eu pergunto para você, qual é o preço que você quer pagar para reconstruir sua vida? Para recomeçar? Quais são as suas exigências para recomeçar? O que você não vai abrir mão? Porque se tiver alguma coisa que você não vai abrir mão para recomeçar, eu digo para você com todas as letras, você não vai recomeçar. O que é que você fala, olha pastor, tudo menos aqui. O que é? Qual que é esse tudo? Porque vai chegar uma carta chamando, esse tudo vai te chamar para arrebentar o propósito. Olha, eu vou te contar uma coisa. Jerusalém foi destruída pela Babilônia, por Nabucodonosor, no ano 586 a.C. No ano 586 a.C., Nabucodonosor destruiu a Babilônia. Passaram-se 150 anos. 150 anos com as muralhas no chão. As pessoas se acostumando a viver entre ruínas. Ninguém toca no assunto, porque o covarde é assim. O covarde, ele não toca no assunto fracasso. Porque o covarde, ele quer superar logo. O covarde, agora não. O maduro, ele quer analisar o que aconteceu. O covarde, a criança, ela quebra o copo, ela joga os cacos para debaixo do tapete, e quando a mãe for limpar o tapete, ela vai descobrir que o copo foi quebrado. O adulto não. O adulto quebrou, oh meu Deus, quebrou aqui um copo, pessoal. Pô, me perdoe, quebrou um copo. Onde está a vassoura? Onde está a pá de lixo? Ele vai atrás lá, onde está a vassoura? Onde está a pá de lixo? Me arruma um papel toalha, porque ele está pensando, o coletor de lixo vai pegar, pode cortar o dedo. O adulto, além de contar para os outros que quebrou o copo, ele mesmo já corre para pegar a vassoura, a pá de lixo, porque ele quer resolver. Agora eu pergunto para você, quando algo na tua vida quebra, você é adulto ou você é criança? Você joga para baixo do sofá e espera alguém descobrir? Ou você mesmo já... pessoal, falhei, errei, é o seguinte, estou aqui reconstruindo a minha bagunça. Isso diz tudo a respeito de onde você vai chegar.
150 anos não se fala de reconstrução de Jerusalém, 150 anos ninguém toca no assunto, 150 anos é ano para dedéu, 150 anos, convenhamos, é tempo para chuchu, ninguém fala nada. Aí passa 150 anos, o Império Babilônico que destruiu Jerusalém já não é mais um império, Nabucodonosor já não existe mais. E lá na Pérsia, agora a potência do mundo não é mais a Babilônia, é a Pérsia. E agora lá na Pérsia tem um copeiro, o camarada não é arquiteto, o camarada não é engenheiro, o homem não sabe o que é fazer um cimento. Só que o camarada, ele ouviu que a cidade natal dele está destruída. Ele ouviu que a cidade natal dele está arruinada. Ele não tem dinheiro, ele não tem conhecimento, ele só tem uma coisa: indignação. Ele está indignado. Ele está indignado. E eu pergunto para você: você está indignado com o quê? Porque você não vai recomeçar se não houver uma indignação. Todo avivamento bíblico não nasce de pastel de óleo na cantina. Todo avivamento bíblico não nasce de pastinha de congresso de jovens. Todo avivamento não nasce de trazer cantor internacional. Avivamento nasce de uma indignação. Eu preciso estar revoltado. Eu preciso ter uma revolta. A revolta é a capacidade de gerar energia suficiente para eu focar em algo, para eu olhar para algo e priorizar algo. Se não houver uma santa indignação no seu coração, eu sinto em te dizer, você não será capaz de recomeçar a sua vida. Se não houver, por favor, me chama pessoas aí. Deus está falando aqui comigo, eu nem ia falar muito sobre isso, mas isso aqui é Deus falando aqui agora. Se não houver uma santa indignação, mas não é a indignação de quebrar copo, não é a indignação não, é uma santa indignação. Sabe como Neemias lidou com a indignação dele? Ele foi orar e jejuar. Ele foi orar e jejuar. Ele foi fazer o que ele podia fazer. É ter uma indignação, não para ir para o remédio tarja preta, mas é ter uma indignação para eu acordar e fazer o que não fizeram em 150 anos. Que é um segredo bíblico, está na Bíblia. 150 anos, ninguém tocou no assunto muralha no chão. Meu Deus, 1 século e meio. Você sabe quantos dias Neemias levou para reconstruir Jerusalém? Está na Bíblia. 52 dias. Menos de 2 meses. Em menos de 2 meses ele fez o que 150 anos ficaram calados, inertes. Em menos de 2 meses, 52 dias. E a pergunta que eu faço é, por que demorou tanto? Por que em 150 anos ninguém tocou no assunto muralha no chão? Por que em 150 anos ninguém teve coragem de abrir a boca e falar, ei pessoal, vamos nos unir aqui pessoal? É a nossa cidade. Pô, é a nossa muralha, é o nosso país, pessoal. Vamos nos unir, vamos chorar por isso. Vamos ter uma indignação aqui. Meu Deus, se o nosso Deus é real, Ele nos dará força para isso. Se o nosso Deus realmente existe, por quê? Porque é muito mais fácil não vencer do que vencer. É muito mais fácil não ter sucesso do que ter sucesso. É muito mais fácil não recomeçar do que recomeçar. É muito mais fácil desistir do que tocar no assunto. 150 anos, ninguém toca no assunto. E quem toca? Um copeiro. Um camarada que prepara a refeição para o rei. E que está a quilômetros de distância. Olha que interessante. O camarada que mora em Jerusalém. O camarada que vê a muralha no chão. Que tropeça na muralha. Ele não fala da muralha. Agora o camarada que está morando milhares de quilômetros longe, ele vai chorar por algo. Você consegue entender que o recomeço não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com estudo,
com apoio, com livro. O recomeço tem tudo a ver com uma indignação. Se você não se indignar e dizer, o meu Deus pode, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não vai. Se você se acostumar, não vai. Porque tem gente que faz em 52 dias o que não fizeram em 150 anos. Por isso não fica medindo o seu resultado pelos outros, não. Ai, a Maria separou igual eu. Tá 10 anos solteira. Ai, se eu conseguir casar em 9, tô no lucro. Ai, o João abriu uma barraca na feira igual eu. Ele faliu. E eu ainda até que tô bem. Para! O teu Deus fez um Neemias reconstruir muralha. Em 52 dias eu tive nessas muralhas. O muro das lamentações está lá, de pé até hoje. Vai ver a grossura das pedras. Vai ver a força daquelas pedras. Não foi a engenharia que levantou os muros em 52 dias, não. Foi Deus. E você tem que ter propósito. Propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais foram as muralhas que você já se acostumou na vida? Quais foram as muralhas que você já se acostumou? Você acredita que se a verdade que você pensa estiver cega, o que você vai fazer? E se a verdade que você acredita sobre a vida, tua vida estiver errada? Eu estou querendo te motivar hoje. Na semana passada, nós falamos sobre aquilo que eu quero lembrar. Mas não adianta você lembrar, você tem que ter uma indignação. Hoje eu quero falar sobre indignação. Estar tão ocupado nessa indignação que eu não vou ter tempo para mais nada. Eu não vou ter tempo para ir para o cinema. Eu não tenho tempo. Agora, pastor, eu não tenho tempo. Olha, eu não tenho tempo para jogar aqueles meus amigos do futebol, aquele pastel que eu comia na feira. Não dá para ter vida social quando você quer recomeçar uma coisa. Não dá para você querer curar micose se você precisa jogar o desfibrilador no coração e ressuscitar o defunto. Você tem que entender o que é prioridade. Quando um camarada chega com parada cardíaca, primeiro eu ressuscito o coração do camarada, depois eu vou fazer tomografia, depois eu vou fazer raio-x, depois eu vou fazer exame de sangue. Não, porque não adianta eu fazer exame de sangue se o coração parar. Não adianta eu fazer raio-x se o coração parar. Não adianta, eu tenho que cuidar do que é prioridade. E você tem que entender que se você quer recomeçar a sua vida, você vai ter que sacrificar por isso. Não dá para ter tudo. Não dá para ser amigo de todo mundo. Não dá para responder mensagem de todo mundo. Não dá para visitar parente. Não dá para estar na cara de todo mundo. Eu vou ter que ser seletivo. Eu vou ter que dizer, eu não vou atender essa ligação. Eu vou bloquear esse indivíduo. Eu não vou para essa festa. Eu não vou para esse ambiente. Eu não vou falar com o ciclano, porque esse ciclano, ele suga a minha energia. Eu não vou conversar com essa irmã. Eu não vou conversar com esse parente porque ele só reclama. Como que eu quero me erguer? Como que eu quero ter fé se há um urubu na minha orelha lamentando? Eu não vou falar com esse irmão. Eu não vou falar enquanto eu não estiver bem. Eu não vou, porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você ser a Madre Teresa de Calcutá e você ir para o inferno? O que adianta você apagar o incêndio de todo mundo e a tua vida está em chamas e caindo e indo a passos largos para cinzas? O que adianta você pegar teu carro e para todo mundo você ir e tá estourado em multa, não tem dinheiro para nada? O que adianta? O que adianta você levantar os outros ao preço de você estar morrendo? Neemias, ele focou, chorou. Agora tem um segredo aqui que eu quero te contar. Você tem que ter uma indignação, mas você tem que ser maduro. Neemias era um escravo na Pérsia. Só que se Neemias fosse uma criança, um moleque, quando ele foi chorar para o rei, ou quando ele foi entrar abatido na sala do rei, e se Neemias fosse aquele camarada instável, conhece gente que está sempre de lua? Um dia está feliz, eu amo a vida. Um dia está triste, um dia quer vencer, outro dia quer morrer. A Bíblia diz que quando Neemias entrou na sala do rei, o rei olhou para ele e falou assim: Neemias, o que está acontecendo com você? Teu semblante está diferente. Eu nunca vi você triste assim. Imagina se Neemias fosse um pele fina, que chora por tudo. Primeira coisa, eu te ensinei já hoje. Você precisa ter discernimento.
Segunda coisa, você tem que estar ocupado. Terceira coisa, você tem que aprender a dizer não. Quarta coisa, você tem que ser maduro. Você tem que ser maduro, não dá para chorar por tudo. Você tem que aprender a dramatizar por coisa importante, irmão. Não adianta você ligar a sirene para tudo que cai na tua mão. Algumas coisas vai ter que ser frio. Você quer recomeçar a tua vida? Não dá para fazer um escarcéu por tudo. Acabou o gás, é um escarcéu. Queimou uma lâmpada, é um escarcéu. Neemias, ele levou o semblante triste dele para o rei quando ele teve um motivo relevante para chamar a atenção do rei. Agora imagina, se toda semana, aí tá frio, Neemias entra na sala do rei triste. Ai não, eu não recebi o WhatsApp do meu líder. Ai, meu pastor passou por mim e não me cumprimentou. Ai, eu acho lá no RH que estão falando mal de mim. Aí, se Neemias fosse um camarada que vira e mexe, entrasse na sala do rei com o semblante caído, o rei ia falar o seguinte: é só mais um dia que Neemias está de mau humor. É só mais um dia que Neemias está de TPM. Deixa ele aí. O rei nem ia se interessar pela causa dele. Toma muito cuidado. Porque tem muitas pessoas que não te levam a sério. Tem muitas pessoas que não levam a sua fé a sério. Porque você trata tudo com a mesma medida. Você trata tudo com o mesmo peso. Você solta o grito para todo problema. O mesmo grito que alguém morre é o grito que você dá com teu filho, é o grito que você dá com a tua mãe, é o grito... o mesmo escândalo que você faz é que esqueceu o celular em casa. Você tem que entender quando é que eu preciso extravasar. Você tem que entender que até para perder a compostura, eu tenho que ter por um motivo relevante. Você tem que entender isso. Senão você não vai recomeçar. Tá anotando aí? Tá anotando aí? É interessante que Neemias se comove longe e quem está perto não se comove. Agora, anote um segredo espiritual. Todo recomeço, e eu estou falando muito de indignação hoje, vai mandando aviãozinho aí, vai mandando aviãozinho, vai chamando, vai incomodando pessoas que você sabe que precisa. Eu vou orar no final, Deus vai nos erguer aqui. Todo recomeço, todo ele, Deus primeiro frustra você. Deus frustrou Neemias. Depois Deus dá a visão. Eu sei que algumas pessoas estão falando assim: pastor, eu não vejo a hora do senhor falar para mim como é que eu vou recomeçar. Vai ser o último encontro. Mas não adianta eu biblicamente ensinar você a recomeçar se você não se frustrar. Não é aquela frustração de dor, mas é a frustração da indignação. Não tem avivamento na felicidade. Avivamento acontece na frustração. Veja, o povo hebreu fica cativo no Egito por 400 anos. Durante 400 anos eles se adaptaram a tudo. Eles se adaptaram a servir outros deuses, eles se adaptaram a servir outros senhores, eles se adaptaram a tudo, a tudo. A Bíblia diz que no primeiro dia que eles oraram a Deus, se arrependendo e clamando, dizendo: nós estamos cansados disso aqui, nós estamos cansados de ser escravos, nós estamos cansados. A Bíblia diz que no mesmo dia que eles se arrependeram e colocaram a sua indignação diante de Deus, Moisés estava lá no deserto, a sarça ardeu, e Deus levantou um processo de libertação. O tempo do teu recomeço é exatamente o tempo da tua indignação. Quando foi que você está indignado? Eu tive uma indignação. Eu sempre tive uma indignação com a igreja vazia. Porque na minha Bíblia diz que Jesus lotava o deserto. E como é que pode Jesus lotar o deserto, que não tem banheiro, não tem ar-condicionado, não tem banco, não tem som? Jesus lota um deserto e na igreja tem tudo, tem banco, tem cadeira, tem banheiro, tem som e a igreja está vazia. Eu nunca admiti isso. Nunca admiti, eu sempre tive uma revolta. Está errado, se a igreja está vazia, está errado. Porque a presença de Jesus ela é apaixonante. A presença de Jesus ela confronta, ela apaixona. Pô, se Jesus levou pessoas para um deserto é porque é a presença dele que arrasta a multidão. Então se a igreja está vazia, tem um problema. Jesus não está se manifestando ali. Porque onde Jesus se manifesta, não dá para segurar o povo, não. Não dá. Prega Jesus, você vai ver. Você vai ter seguidor, você vai ter gente atrás de você, as pessoas vão querer te ouvir, porque não é você, é Jesus. Jesus é apaixonante. Jesus muda a história. É uma indignação. O meu ministério é baseado nisso.
E que se a igreja esvaziou, eu não vou culpar o clima, eu não vou culpar o bairro, eu não vou culpar o prédio. A igreja está vazia, a culpa é minha. Se eu sou o líder, a culpa é minha. É como eu ensinei você semana passada. A vítima sempre é o fraco, o vilão é o forte. Então, se a igreja está vazia, a culpa é minha. Eu vou melhorar. Onde eu errei? Então, não existe avivamento sem revolta. Não existe. Deus tem promessas para corações frustrados. Deus tem promessas para corações revoltados. Deus tem promessas para corações que são indignados. E Deus vai derramar sobre você essa capacidade de se reconstruir. Por quê? Porque o nível de resistência, como eu sempre falo, é proporcional ao propósito. Se você quer algo grande na vida, a tua resistência vai ser grande. Agora veja comigo, Neemias está lá reconstruindo Jerusalém, os muros, Deus liberou tudo. Deus usou o rei da Pérsia para liberar madeira, escolta, está lá Neemias reconstruindo Jerusalém. Vai chegando carta. Imagina se Neemias fosse um desocupado, fosse um imaduro. Você tem que, a partir de hoje, ter uma frustração e fazer dessa frustração um grande projeto. A partir de agora, tudo que não convergir porque eu quero reconstruir, não falo, não toco no assunto, não me interessa. Todo assunto que não convergir porque eu tô frustrado e quero reconstruir, tudo que não combinar, não é o meu momento. Põe o celular para carregar, bloqueia, não falo. Você não tem energia suficiente para duas coisas. Ou você alimenta o lugar para onde você está indo, ou você alimenta o lugar que você está. Qual é a tua escolha? Eu vou repetir, para você nunca mais esquecer isso. Você não tem energia suficiente para alimentar o lugar para onde você está indo e para alimentar o lugar que você está. Você vai ter que fazer uma escolha. E qual é a sua escolha? Você alimenta mais o lugar para onde você está indo ou você alimenta mais o lugar que você está? Jesus ouviu a multidão, mas não parou na multidão. Você está mais preocupado com as pessoas que estão à sua volta ou para o lugar onde você está indo? Eu vou falar pela última vez, para isso nunca mais sair da sua cabeça. Você não tem energia suficiente para alimentar o lugar para onde você está indo e ao mesmo tempo alimentar o lugar onde você está. Ou um ou outro. Neemias diz para Sanbalat e Gésem: eu não vou descer, porque eu estou num grande projeto. Eu não vou descer. E agora eu quero te ensinar 3 princípios para você lidar com a frustração do recomeço e ter energia, anota isso que eu vou dizer, e ter energia para recomeçar. Eu vou te dar 15 segundos para você chamar pessoas. Manda aviãozinho de novo, manda no grupo da família. Eu vou te dar 1 minuto, 1 minuto. Porque o que eu vou falar aqui, e depois nós vamos orar, mas o que eu vou falar aqui é o mais importante de hoje. Depois eu vou dar a lição de casa. Manda aviãozinho aí. Eu vou derramar algo precioso aqui agora. Eu não estou fazendo marketing não, tá? Estou fazendo marketing não. Mas eu sei que eu vou derramar algo precioso e tem pessoas que vão ser libertas aqui agora em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero te ensinar, vou começar. Depois de uma frustração, eu estou falando de frustração e indignação. Eu tenho que saber, tenho que ter discernimento para separar o que é de Deus e não é, o que é tentação, o que é aprovação, ok? Preciso estar ocupado com alguma coisa, preciso aprender a dizer não, preciso chorar pela coisa certa, preciso dramatizar pela coisa certa, ser maduro. Só que para tudo isso acontecer, 3 coisas você tem que viver. A primeira delas, tenha certeza que realmente o que você quer recomeçar faz parte de um grande projeto. Tenha certeza do que você quer recomeçar faz parte de um grande projeto. Porque talvez alguns aqui estão me ouvindo e falando: Senhor, ai pastor, que bom essas lives, porque eu vou recomeçar. Mas isso que você quer recomeçar é um grande projeto? Vale a pena? Isso que você quer recomeçar vale a pena? Ou é um capricho seu? Como é que eu sei que esse recomeço é um grande projeto? Como é? Então, primeiro ponto, eu preciso estar num grande projeto. Agora eu vou abrir uma haste aí, ABC. Como que eu sei que é um grande projeto? A primeira coisa que eu quero que você entenda: é maior que você? Todo grande projeto
é maior que você. O que é maior que você? Teu dinheiro não paga, tua capacidade não alcança. É maior que você. Por exemplo, um grande projeto não é voltar com o ex. Um grande projeto é superar a desgraça desse ex, porque nada ex é bom. Nada que começa com ex é bom. É superar a desgraça do ex e recomeçar a minha vida emocional com algo que preste. Isso é um grande projeto. Porque ficar choramingando o ex, isso eu faço. Isso está no meu alcance. Ficar negando meus princípios, ficar pisando em ovos, ficar fazendo o que eu não quero para agradar quem não merece. Isso aí não é um grande projeto, porque todo grande projeto é maior que você. E trazer o ex não é maior que você. Isso aí qualquer idiota traz. É só você se humilhar, é só você se anular, é só você abrir mão dos seus princípios, é só você abrir mão dos seus sonhos, é só você abrir mão dos seus valores, é ser um escravo emocional do outro que vai cagar na sua cabeça, perdão, a palavra cagar, né? Vai fazer cocô na sua cabeça, vai humilhar você e você tá lá com cara de paisagem só para ter o idiota do teu lado ao preço de ser infeliz. Isso aí não é um grande projeto. O grande projeto é superar as desgraças que fizeram comigo e erguer uma família, recomeçar uma família com pessoas certas, com pessoas ao meu lado, gente que busca o que eu busco, que crê no que eu creio, que serve o Deus que eu sirvo. Isso é um grande projeto. Todo grande projeto é maior que você. Todo grande projeto aponta para a obra de Deus. Todo grande projeto aponta para a obra de Deus. Eu posso querer um grande... eu quero um grande projeto, mas olha, o meu ex é dar Umbanda, não sei o quê. Eu não tenho nada contra o Umbanda, tem muitos espíritas que me assistem. Mas a minha Bíblia não condena julgo desigual. A minha Bíblia condena julgo desigual. Tem muitos espíritas que me assistem, eu não tenho nada contra o Umbanda, amo os umbandistas, amo os católicos, mas a minha Bíblia diz que julgo desigual não dá certo. Católico com evangélico não vai dar certo. Espírita com evangélico não dá certo. Então aponta para Deus, aponta para a minha fé. Eu estou num grande projeto de recomeçar minha vida. E desse grande projeto, você se vê melhorando espiritualmente? Você se vê melhorando na oração ou não? Você só se vê ganhando dinheiro, só se vê fazendo sexo, só se vê viajando com o teu amor. Dentro desse grande projeto, Deus está incluído? Porque se todo grande projeto ele é maior que você, e todo grande projeto aponta para Deus. Aponta para servir Deus. Aponta para buscar Deus. Se não apontar, não é um grande projeto. E por fim, todo grande projeto abençoa pessoas. Minha mãe vai ser abençoada com esse meu relacionamento, meu pai vai ser abençoada, meus filhos vão ser abençoados, a minha comunidade é abençoada, porque todo grande projeto, as pessoas que estão à minha volta também são beneficiadas. Pastor, graças a Deus, olha, eu encontrei a pessoa certa. Só minha mãe que não aceitou, meu pai que não aceitou, meu irmão que não aceitou, viraram a cara para mim, eu briguei com a família inteira. Isso não é um grande projeto, isso é uma desgraça, isso é uma ruína, isso é um inferno. Então aprenda. Todo grande projeto é maior que você. Todo grande projeto aponta para Deus. E todo grande projeto abençoa as pessoas que estão à sua volta. Faz as pessoas que estão à sua volta melhorarem. E eu te pergunto agora, o que você quer recomeçar? Encaixa no critério de grande projeto? Porque para recomeçar uma vida emocional, não necessariamente preciso ter as mesmas peças. O namoro já é um conhecimento. Apanha no namoro, o cara é um grosso com você no namoro, a menina não olha na tua cara e você é trouxa o suficiente para casar com essa pessoa. Dizem que a paixão é a flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Tem muito trouxa aí, tá na cara o sinal, a pessoa não te ama, a pessoa tá com você por estar, e você vai casar com ela? Você vai casar com ela? Por quê? Porque tá com vergonha? Tá com medo de separar? Porque o que vão pensar? Quando der BO na tua casa, ninguém vai lá segurar o rojão pra você não, viu? Fica casando por amiguinho, fica casando por pressão de grupo, que na hora que o BO aparecer na tua casa lá, na hora que o BO aparecer, não tem grupinho pra ir lá falar, te ajudar não, viu? Eu conheço pessoas que são infelizes e se arrependem muito. Casamento é um grande projeto.
touch of dress. Your taps on the tile got me holding my breath. Your eyes said Venaki, my hand said tonight. One look and the whole room lit up in my mind. Oh, the floor starts shaking when you spin that way. My name on your lips make the whole night sway. Closer, closer, don't make me wait. That fire in your body is calling my name. Tabla y fuego, tabla y fuego. You hit my soul like tabla y fuego. Tabla y fuego, tabla y fuego. Baby, stay close, don't let it go. Midnight on the balcony, salt in the air. You laughed at my heartbeat like you knew it was there. Your fingers trace circles on my open hand, and every small movement pulled me under again. Oh, the floor starts shaking when you spin that way. My name on your lips made the whole night sway. Closer, closer, don't make me wait. That fire in your You stepping slow like you own the room. Red on your mouth, sharp like a bloom. I talk too smooth, you laugh too fast. Every little glance hits like glass. Move that waist and turn away. Say my name, then make me wait. One more look and I'm gone, burning up all night long. Calle de fuego, you got me now. Calle de fuego, don't back out. Calle de fuego, pull me in. Calle de fuego, let it begin. I keep my cool, but you know it's fake. One hand on the glass, one heart awake. You spin me around, then walk off clean like I'm not caught in your machine. I should leave, but I stay too near. Your heels on stone sound like the dead. That waist and turn away. Say my name, then make me wait. One more look and I'm gone, burning up all night long. Calle de fuego, you got me now. Calle de fuego, don't back out. Calle de fuego, pull me in. Calle de fuego, let it begin. Hands in the air, then down to my chest. You touch my nerve, I felt my chest. We circle close, no need to speak. Your eyes say more than words could keep. Calle de fuego, you got me now. Calle de fuego, don't back out. Calle de fuego, pull me in. Calle de fuego, let it begin. Calle de fuego, we burn, we glow. Calle de fuego, don't let go. Vida profissional é um grande projeto. Ministério é um grande projeto. Ter um filho é um grande projeto. Ter um namoro deve ser um grande projeto. Abrir uma padaria, abrir uma empresa é um grande projeto. Ser um voluntário é um grande projeto. Por quê? Porque ele é maior do que eu. Eu preciso de Deus para fazer. Por quê? Porque aponta para Deus. Eu vou apontar para Deus. Eu vou abrir uma empresa, vai apontar para Deus uma empresa. Eu vou namorar, se meu namoro vai apontar para Deus. Eu vou comprar um apartamento, vai apontar para Deus e abençoa pessoas. Minha mãe vai sentir orgulho de mim, meu pai vai sentir orgulho de mim. Vai! Então, isso é um grande projeto. Vamos lá. Então, é só a primeira coisa. Esteja num grande projeto. Eu expliquei para você o que é um grande projeto. Então, primeira coisa, um grande projeto. E aí eu expliquei que um grande projeto, ele acontece quando ele é maior que você, quando ele aponta para Deus e quando ele abençoa as pessoas à sua volta. Agora vem o segundo. Cuidado com as distrações. Tenha certeza que você está num grande projeto e cuidado com as distrações. O que é distração? Calúnia e crítica. Você vai ser caluniado. Você vai ser criticado. Eu te pergunto, você acha que todo mundo fala bem de você?
Você acha que todo mundo vai com a tua cara? Você acha que todas as pessoas torcem pelo teu sucesso? Claro que não. Mas a pergunta que eu faço é, por que mesmo sabendo que as pessoas não vão com a tua cara, não torcem pelo teu sucesso, falam mal de você, quando alguém vem falar isso mexe tanto com você? Por quê? Eu respondo. Porque a gente sabe que não é unanimidade, mas a gente vive achando que somos unanimidade. A gente sabe que nem todos gostam da gente, nem todos vão com a nossa cara, nem todos falam bem da gente. Mas no fundo, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, que todo mundo gosta de mim, porque afinal de contas eu sou bom. Eu vou dizer pra você, nem todo mundo gosta de você. Tem gente agora falando mal de você, tem pessoas agora desejando o seu fracasso, tem gente que não vai com a tua cara. Por isso, não gaste tempo com quem não vai com a tua cara. Porque por melhor que sejam as suas intenções, eles sempre vão distorcer e ver maldade nas suas palavras. Não explique algo para quem não quer ouvir. Isso é gastar energia. O camarada está discutindo com você. Te pergunta uma coisa, você olhou para ele, você vê que ele não quer uma resposta, ele quer discussão. Eu não vou gastar meu tempo explicando, porque você pode dar a melhor explicação do mundo. No fundo, ele não vai entender, porque ele não quer entender, ele quer discutir. Cuidado com as distrações das críticas. Cuidado com as distrações das calúnias. Cuidado, porque por mais que você queira confrontar uma calúnia, confrontar uma crítica, o coração do caluniador não quer respostas. O coração do caluniador não quer explicações. Ele não tem interesse que você se justifique. Ele só tem interesse em te destruir. Ele não quer. Então não fique lá se justificando. Não fique lá dizendo não é bem assim. Não quer, porque quem te calunia, quem te agride, não está interessado se é verdade ou mentira. Ele só quer arrebentar você. E o que você vai falar nunca vai ser ouvido por ele. Por isso que é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra distração muito comum, a ofensa. O camarada te chamou de gordo, de careca, de feio, chamou você de idiota, diz que você é burro, é ofensa. Toma cuidado com a ofensa, porque se você está num grande projeto, você não tem tempo para gastar tempo com ofensa. Não tem tempo, porque a ofensa ela não separa, ela une. A ofensa é diabólica. Porque você não vê a pessoa, você não fala com a pessoa, você não encontra a pessoa, você bloqueia a pessoa, mas você traz ela para morar dentro de você. Cuidado com a ofensa quando você quer recomeçar algo. Vão te ofender. Tentaram bater em Neemias, tentaram ofender Neemias. Neemias estava colocando os tijolos um em cima dos outros, eles começavam a dar gargalhada, dizendo, se uma raposa passar por cima, derruba. Isso aí não vai durar, isso aí nós vamos destruir. Cara, você tem que tampar seu ouvido. Se você quer recomeçar, e é um grande projeto, é maior que você, aponta para Deus e abençoa pessoas. Cuidado com a distração, crítica, ofensa, cuidado com a calúnia, cuidado com as ameaças. Neemias foi ameaçado de morte. Neemias foi ameaçado, você vai ser ameaçado. Cuidado com as ameaças. Eu vou acabar com o teu projeto, eu vou falir tua empresa, eu vou destruir teu casamento. Cuidado, você não pode calar a boca do diabo, mas você pode estar tão ocupado para não ter tempo para ficar triste. E eu vou te dar essa dica, ocupe-se tanto com as coisas de Deus. Olha, ninguém morre de ser um voluntário. Vai para, pastor, olha, eu estou numa fase, se você pode ir para mais um culto, vá. Se você pode ouvir mais palavra, ouça. Deus nunca é demais, principalmente quando você está em guerra, quando você está num propósito, porque o diabo ele vai tentar distrair você, fazer você gastar energia com o supérfluo, gastar energia com o desnecessário, gastar energia com aquilo que não vale a pena. E o preço de tudo isso é a morte. Se você quer recomeçar, você não pode se distrair. Você não pode. Você vai ter que aprender a dizer não. Então, rapidamente, perdoe. Ficou ofendido? Percebeu que tem uma sementinha de ofensa? Dobra o joelho e perdoa. Perdoa, não deixa ficar. Porque a ofensa vai gerar raiva. A raiva vai gerar ódio. E o ódio é a porta de entrada para os demônios. O ódio é a porta de entrada para os demônios. O ódio faz os demônios apoderarem de você. Então, perdoe. Pastor, ouvi uma coisa que doeu, viu que a alma ficou um pouco ferida, viu que a alma ficou um pouco sensível, já perdoa. Não segura não, já perdoa. Porque não dá tempo para ficar remoendo nada, eu tenho algo para recomeçar. Outra coisa importante, além das ameaças, cuidado com as boas propostas. Nem toda distração é ruim. A gente sempre está preparado para a ofensa, preparado para a calúnia, preparado para a ameaça.
mas tem boas propostas que podem te distrair. Pô, eu estou tentando reconstruir meu casamento. Aí chega uma proposta, sei lá, para uma viagem com amigos. Eu não vou. Agora é hora de reconstruir meu casamento. Nem todas as boas propostas vêm de Deus. Toma cuidado com as boas propostas em fase de recomeço. Tem boas propostas que vêm camufladas de morte. Você não é obrigado a aceitar tudo, inclusive o que é bom. Tem muita coisa boa que está atrapalhando o recomeço e você vai ter que dizer não para essa coisa boa para escolher recomeçar. Cuidado com as boas propostas. Cuidado, não troque um propósito por uma boa proposta. Não troque o propósito por uma boa proposta. Não troque uma proposta de Deus por uma boa proposta do homem. Ah, mas eu vou ganhar mais. Mas o que você é de Deus? É um grande projeto? Muitas vezes é melhor ficar numa fase que você ganhe menos e recomece sua vida do jeito certo, aprendendo, diante da pressão exata, tendo paz, do que se submeter a uma boa proposta que num primeiro momento te leva a uma sensação de conquista, mas você não está preparado e você abriu mão da tua Jerusalém para ficar construindo coisas que não combinam com você, que não combinam com o que Deus tem para você, e tudo está arrancando vigor, idade, tempo, energia. Cuidado com boas propostas, elas podem te distrair. Recapitulando, eu tenho uma indignação e agora o que eu preciso saber? É um grande projeto? O que é um grande projeto, pastor Diego? Um grande projeto é maior do que eu, aponta para Deus e abençoa as pessoas que estão à minha volta. Segunda coisa, cuidado com as distrações, cuidado com as ofensas, cuidado com as críticas, cuidado com as calúnias, cuidado com as difamações, cuidado com as ameaças, cuidado com as boas propostas. E a última coisa, só pare o recomeço se for algo maior que você. E se você estiver firme em não ouvir as distrações, só pare o recomeço se Deus mandar. Neemias disse para Sambalat e Gessem: por que parar a grande obra para falar com vocês? Eu estou num grande projeto. Se não for Deus que mandar você parar, e quando Deus mandar, você vai saber. Você vai saber. Olha, ai pastor, Deus falou comigo, eu estou em dúvida. Não foi Deus que falou. Eu já recebi muita profecia. Eis que te digo, eu vou dizer uma coisa para você. O meu Deus não é burro. O meu Deus, quando quer falar comigo, eu entendo ele. Meu Deus não é burro. Se eu que sou burro consigo falar e alguém entende, você acha que Deus vai falar e eu não entendo? Deus não é Deus de mistério. Deus é Deus de revelação. Eu não aceito esse negócio de Deus me dar um sonho e não entender. Não, se Deus falou comigo, eu vou entender, a não ser que eu seja um ímpio. Então não me vem com esse papo, ai Deus falou comigo, eu não entendi. Se Deus falar com você, você entende. Só não entendeu o Deus da Bíblia o faraó, que é ímpio. Só não entendeu o Deus da Bíblia o Nabucodonosor. Agora, homem de Deus entende Deus. Não me vem com conversa. Então, você vai sentir. Hora que eu tenho que enterrar, a hora que eu tenho que parar. E vem de Deus. Agora, cuidado com profetada. Cuidado com esses pastor mequetrefe, apóstolo mequetrefe, profeta mequetrefe, que não conhece nada de Bíblia e fica metendo o nariz onde não é chamado na tua vida, dando conselho. Julga a profecia, julga o profeta, julga. Pega a Bíblia e confere. Deus não pode falar o que não falou. Deus não pode ser diferente numa época do que foi em outra. Deus não volta atrás da sua palavra. Cuidado com profecia. Ok? Fechamos o segundo dia da saga. Eu preciso correr aqui por causa do horário. Lição de casa. Eu preciso que você confira se o que você está fazendo é um grande projeto. Eu preciso que você tenha certeza se o que você vai recomeçar é maior que você, se o que você vai recomeçar aponta para Deus e abençoa a pessoa. Se não, busca outra coisa para recomeçar. Se for assim, continue. Segunda coisa, quais são as distrações que você está vivendo hoje? Quais são as distrações? Quais são as coisas que estão te segurando? Você vai eliminar todas elas essa semana, de hoje para quarta-feira. Vai bloquear a gente, vai se afastar de pessoas, você vai bloquear, você vai se afastar. Todas as distrações, tira. O que está me distraindo? Quais são as boas propostas que estão te distraindo? Recusa. E por fim, você vai assumir o compromisso com Deus, que você só vai parar esse recomeço quando Ele mandar e se Ele mandar. Você vai assumir o compromisso com Deus em oração, dizendo, Senhor, não, aconteça o que acontecer, eu não vou parar. Ok? Eu quero orar por você agora. Pai bendito, eu abençoo a vida dos teus filhos agora. Meu Pai, é uma batalha espiritual. Vou liberar os comentários aqui.
É uma batalha espiritual, é uma batalha. O diabo está em pânico, porque o diabo tem medo do que o Senhor vai fazer na nossa vida. O diabo tem medo do que o Senhor vai fazer. E como aprendemos no culto de ontem, o diabo envia tempestades porque ele sabe para onde estamos indo e contra quem estamos indo. Em nome de Jesus, nós não vamos parar o recomeço. Não vamos parar. Eu declaro agora, a revisão do grande projeto é maior do que eu, aponta para Deus, abençoa pessoas. Eu vou agora analisar as minhas distrações, todas elas eu vou tirar da minha vida, todas elas. E eu vou assumir o compromisso com Deus. Só vou parar o recomeço, se for Ele que mandar. Não paro por demônio, não paro por pessoas, não paro. Eu só paro quando Ele mandar. Em nome de Jesus, amém. Te amo em Cristo. Tira um print aí da live. Estamos agora com 1.247 aparelhos. Tira um print da live. Quarta-feira, tira um print, posta, convida pessoas. Quarta-feira é o último dia da saga. Nós vamos estar juntos aqui às 9h30 da noite. Quarta-feira é o último dia. Convida pessoas, estamos juntos. Você vai tomar a difícil decisão do recomeço. Lembra do dia de hoje. Discernimento espiritual, aprenda a dizer não, ocupe-se, lembre-se, avivamento vem de frustração, e não esqueça jamais, esteja num grande projeto, é maior que você. Cuidado com as distrações e só pare quando Deus mandar. Beijo, te vejo na quarta-feira, 8h30 da noite, na difícil decisão do recomeço. Tchau, te amo em Cristo.